Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 28 de julho, cuja leitura do dia em Romanos, capítulos 4 e 5, e segundo livro de Crônicas, capítulos 22 a 24. Se você puder, pegue a sua Bíblia, por favor, para você acompanhar os textos na palavra de Deus. Vamos meditar sobre nas pisadas da fé de Abraão. Que isso, irmão? Você já vai ver. Abra, por favor, a palavra de Deus na carta aos Hebreus, aos Romanos. Falei Hebreus porque tem Hebreus aqui no meio. Carta aos Romanos, capítulo 4. Veremos a partir do verso 1 a 12. Romanos 4. Nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Bom, nosso máximo exemplo a quem devemos seguir, imitar, seguir os passos, é o Senhor Jesus Cristo. E ponto. Contudo, bons exemplos de quem está em Cristo também podem ser seguidos. Ok? Também podem ser seguidos. E é interessante porque sejam aqueles que já completaram a carreira, como nos diz a carta aos Hebreus, capítulo 13, versos 7 e 8. Lembrai-vos dos vossos guias, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Aqui, na ACF, traduzindo atentando para a sua maneira de viver no grego, o sentido é atentando para como eles chegaram ao fim da sua vida. Tá? No original tem esse sentido. Então, é observar como aqueles que falaram do Senhor para vocês, como é que a vida deles terminou. Ou seja, é para que nós lembrássemos e imitássemos a fé daqueles que completaram a carreira. Servos de Deus que foram grandes exemplos para os demais irmãos. Pessoas que agora já dormem no Senhor, mas perseveraram na fé até o fim. Então, podemos ter exemplo de quem já completou a carreira, mas também
de quem está em plena trajetória. O exemplo aqui de Paulo, não vou usar aquele texto clássico de 1 Coríntios, mas Filipenses 3, de 13 a 21, daquele que ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, não vou usar esse texto. Mas Filipenses 3, 13 a 21, porque dá essa ideia de trajetória. Irmãos, quanto a mim, depois de ele ter falado que ele abriu mão de tudo por Cristo, para conhecer a Cristo, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, o que ele deixou para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos ou maduros, o termo é no sentido de maduros, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Ou seja, aquela ideia de trajetória, ok? Agora, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Que exemplo era para seguir? De alguém que não julgava ter alcançado, apesar de ter abandonado tudo para Cristo, mas prosseguia na trajetória da caminhada de fé, rumo ao alvo, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aí continua o texto. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo, chorando. Imagina, gente, chorando. Toda vez que eu li isso aqui, isso mexe comigo. Que dá uma angústia de ver as pessoas que são inimigas da cruz de Cristo, que estão perdidas e por vezes achando-se salvas. Que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, em algumas versões, mas a nossa pátria, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, seguirmos as pisadas de quem está em plena trajetória, ok? Mas também de quem iniciou recentemente a caminhada. O quê? Para seguir o exemplo de novo convertido? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 10. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Enquanto, lá em Hebreus 13, era o exemplo daqueles que completaram a carreira, perseveraram na fé. Em Filipenses, o exemplo de Paulo, de alguém que prosseguia para o alvo, caminhando na trajetória. Aqui em 1 Tessalonicenses, é o exemplo daqueles que, apesar de todas as tribulações, foram pessoas que, de verdade, se converteram a Deus. Em meio a muitas tribulações, em meio a perseguições. Então é possível, sim,
nós seguirmos bons exemplos. Podemos. Fato é que o Espírito Santo nos ensina por meio de Paulo, aqui na carta aos Romanos, no capítulo 4, sobre aqueles que andam nas pisadas de Abraão. Pessoas essas justificadas pela fé. Porque quando ele fala assim, verso 9, por exemplo, pois esta bem-aventurança sobre a circuncisão, somente ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Tá? Versículo 11 também, e recebeu o sinal da circuncisão pelo selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Versículo 13 fala da justiça da fé. Depois, vamos lá para o versículo 23, por exemplo. Ora, não só por causa dele está escrito, falando de Abraão, que eles fossem tomados em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus ressuscitou, Jesus morreu no nosso lugar, o justo, por nós injustos, para que os nossos pecados fossem perdoados. E quando ele ressuscitou, isso é prova da nossa justificação, para que você e eu, mediante a fé em Jesus Cristo, tenhamos ali a comprovação de que nossos pecados fomos tornados sem culpa pelos nossos pecados, porque os nossos pecados foram punidos em Cristo Jesus, aquele que jamais pecou, mas foi feito pecado em nosso lugar. Tomou sobre si os nossos pecados. E ali por volta do meio-dia, se você se lembrar, até por volta das 15 horas, ele estava expiando os nossos pecados. Então, e a justiça de Cristo, ela, pela nossa fé nele, é imputada a nós. E a culpa pelo nosso pecado, ela é retirada. Então, o capítulo 4 está falando disso. O capítulo 5 faz parte da nossa leitura de hoje também. Ele fala dos frutos dessa justificação pela fé. Então, é disso que trata o capítulo. Quem anda nas pisadas da fé de Abraão são aqueles que são justificados pela fé, assim como Abraão. A ele foi imputada a justiça pela fé antes da circuncisão. Então, não é pela lei, pela circuncisão, mas antes da lei. Antes da circuncisão, a lei foi dada por Moisés, ok? Moisés é descendente de Jacó, que é descendente de Isaac, que é descendente de Abraão. Mais especificamente, descendente de Levi, Moisés. Não direto, mas é um ancestral seu, né? Da família de Levi, dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó, filho de Isaac, filho da promessa de Abraão. Então, não é pela lei, mas também é antes da circuncisão que Deus estabeleceu a Abraão. Então, antes, quando Abraão era incircunciso na carne, ele teve fé, e a justiça foi imputada a ele pela fé. Para quê? Para que ele fosse pai de todos aqueles que também tivessem fé, mesmo na incircuncisão, para que fôssemos circuncidados em nosso coração, pela fé em Jesus Cristo. Ok? Então, o capítulo fala disso. Mas andar nas pisadas da fé de Abraão é sermos felizes. Quem anda nas pisadas da fé de Abraão é feliz. Por quê? Versículo 6 diz assim: assim também Davi declara, referência ao Salmo 32, tá?
Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Feliz. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Feliz é aquele que é perdoado pelo Senhor. Versículo 9. Esta bem-aventurança, esta felicidade sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Aí vem explicando que é pela incircuncisão também. Então, andar nas pisadas da fé de Abraão é ser feliz por ter seus pecados perdoados. Mas também andar nas pisadas da fé de Abraão é ser herdeiro da promessa. Versículo 13 a 17. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem, vivificando inclusive Jesus, que morreu por nossos pecados, mas ressuscitou para nossa justificação. Então, andar nas pisadas de Abraão, da fé de Abraão, é você ser herdeiro da promessa. Mas também andar nas pisadas da fé de Abraão é ser abençoado. Que isso? Abençoado? Meu Deus, olha o que você está falando. Daqui a pouco vai pregar teologia da prosperidade. Olha, está pregando bênção. Sim, eu estou pregando sobre bênção também, nesse tópico aqui específico. Gálatas 3, 8 a 14. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, as nações, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo aquilo que você sempre me ouve falar: todas as nações serão benditas em ti, abençoadas. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão, abençoados. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, sim, andar nas pisadas da fé de Abraão é ser abençoado, retirado de você a maldição do pecado. Retirada sobre você a maldição do pecado, porque Jesus nos resgatou dela, fazendo-se maldição por nós. Só que o último versículo que eu li, versículo 14 de Gálatas 3, na parte B, nos mostra que andar nas pisadas da fé de Abraão é receber o Espírito Santo, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Andar nas pisadas da fé de Abraão é ser filho de Deus. Gálatas 3, 26.
porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. No versículo seguinte, 27, andar nas pisadas da fé de Abraão é ser revestido de Cristo, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Você se despoja do velho homem e é revestido do novo homem, é revestido de Cristo Jesus. Aliás, possivelmente sobre o velho homem vai ser a reflexão do dia 28. Outro, andar nas pisadas da fé de Abraão é andar em igualdade e unidade com os irmãos. Por quê? Gálatas 3:28, versículo seguinte: nisto não há judeu nem grego, não importa se judeu ou de qualquer outra nação, não há servo nem livre, não há condição social, não há macho nem fêmea, não há condição de sexo. Eu não vou chamar nem de gênero para não... Tem gente que se escandaliza quando diz sexo. Não há macho nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo. Então nos mostra que existe, não há nenhum nem outro, nem A nem B, nem homem nem mulher, nem servo nem livre. E é interessante que o texto fala macho e fêmea. É bem binário. Ou é zero ou é um. Ou ligado ou desligado. Aceso ou apagado. Ou é macho ou é fêmea. Não tem meio termo. Só para deixar registrado aqui. Mais uma vez. Não importa se judeu ou se grego. Se servo ou se livre. Não importa. Todos, em igualdade, são uma unidade em Cristo Jesus, aqueles que têm fé em Jesus. Então, andar nas pisadas da fé de Abraão é nós sabermos que nós precisamos olhar para os nossos irmãos em Cristo e vermos que nós somos todos irmãos, que não há que ninguém é melhor do que o outro, que ninguém está acima do outro ou por baixo do outro. Nós somos todos iguais, filhos do mesmo Pai, todos irmãos de Jesus, escravos de Cristo. E além disso, somos todos uma unidade, um corpo. O corpo de Cristo não está dividido, é uno, é um corpo. Então andar nas pisadas da fé de Abraão é você parar de ficar arrumando confusão com os irmãos na igreja. É você parar de querer se achar o melhor, de ficar bicudo porque o irmão teve oportunidade de fazer uma coisa na igreja e você não. É parar de ter ciúminho. É você se preocupar em orar por ele, em ser uma bênção nas mãos de Deus para a edificação dos seus irmãos. É de você dar o apoio, o suporte, ajudar aquele que está mal, precisando de uma mão estendida. É ter uma unidade de pensamento. E esse pensamento é ter a mente de Cristo e passa por isso aqui, pela palavra de Deus. É andar em igualdade e em unidade com os irmãos. Mas também andar nas pisadas da fé de Abraão. Acho que eu não acabei de ler o versículo, né? E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Já falamos lá de herdeiro, não vou repetir aqui. Mas também andar nas pisadas da fé de Abraão é esperar pela pátria celestial. Hebreus 11, 8 a 16. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus.
Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso, também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Gente, Abraão tinha esperança da Nova Jerusalém. Que tremendo isso. Que tremendo. Então andar nas pisadas da fé de Abraão é você ansiar pela pátria celestial. É você desejar que você encontre com o Senhor, seja partindo dessa vida, dormindo no Senhor, ou caso esteja vivo quando ele retorne, estando nele, mas que estejamos para sempre com o Senhor na nossa pátria celestial. E aí, dentro disso, e aí esqueci de ler o último versículo, né, de Hebreus 11. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Já lhes preparou uma cidade. Então, como andar nas pisadas da fé de Abraão? Romanos 4, versos 18 em diante. 18 a 21, mais precisamente. Primeiro, crendo. Você precisa crer. Crendo. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Em primeiro lugar, é preciso crer. Crer. É preciso crer. Mas para muitos que, na verdade, pulam textos na palavra de Deus, tem dúvidas se aquilo é verdade mesmo, ou se foram homens que escreveram, as pessoas não creem em Jesus. Não creem. Não creem que Jesus é o Filho de Deus, que é o Verbo encarnado. Não creem. Não creem que Jesus ressuscitou. Não creem. Se duvida da palavra, uma coisa é não compreender alguns textos ainda, outras coisas que são mistérios de Deus, ele não quis nos revelar, e cabe ao Senhor, se um dia ele quiser revelar, se na eternidade ele quiser revelar. Coisas que nós precisamos ainda meditar mais, continuamente em toda a palavra, algumas vezes, para nós o nosso entendimento ir ampliando e se aprofundando, ampliando e aprofundando, ampliando e aprofundando. Então, a primeira coisa é crer. Segundo, confiando nesse Senhor. Porque o versículo 21, vou pular para o 21, diz assim: estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Ou seja, uma coisa é crer que Deus é real, outra coisa é confiar no poder dele. Há pessoas que creem, mas não confiam que Deus é poderoso para nos salvar. Não creem que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não confiam nisso. Não confiam. Não confiam que Jesus é o Salvador. Acham que por aquilo que faz de bom, com a intenção errada de salvar a si mesmo,
está demonstrando que não descansou no Senhor e não confia nele. Então, segunda atitude, confiando. Terceira, como andar nas pisadas da fé de Abraão, versículo 19, comprometendo-se e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Presta atenção, corpo amortecido, daí você já entende como é que estava o corpo de Abraão, ok? Pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então, você já pensa como é que era já o senhor de idade Abraão e como era a senhora de idade Sara. Sara já, seu ventre já amortecido, não poderia gerar, e ele, Abraão, você já entende que uma pessoa, um senhor com corpo amortecido, você já entende como é que estava o corpo dele e não conseguiria chegar às vias de fato da intimidade, né? Pra você me entender de jeito suave. Mas, não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo. Ele creu, ele confiou, mas ele também se comprometeu. O que ele fez? Foi namorar sua esposa. Tomou Abraão, você, olha, da sua descendência virá a bênção sobre todas as famílias da terra. Olha, de você virá se formará uma grande nação, e aliás, você vai ser pai de uma multidão. Como é que isso poderia ser? Ele precisava ter o momento dele lá com Sara. Então ele não só ficou confiando, Deus vai fazer, Deus é poderoso para fazer. Ele se comprometeu em atitude de namorar a esposa. Então ele se comprometeu com isso. Mas e antes? Antes, quando Deus então trouxe vida para o corpo amortecido, ele quis dar o jeitinho dele, sugerido por Sara, e foi se relacionar com a serva H. Sim, é verdade. Mas depois tomou jeito, ok? E daí Isaac foi gerado, ok? Quarto e último lugar, muito importante, é que nesse processo todo da fé, que todos nós precisamos ter, de andar nas pisadas da fé de Abraão, crendo, confiando e nos comprometendo, nós precisamos entregar a Deus toda a glória. Por quê? Versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Quem tem uma verdadeira fé, essa fé, quando ela é genuína, quando é uma fé bíblica, quando é uma fé pelo Evangelho, gerada pelo Evangelho, quando é uma fé cujo segredo é a palavra de Deus, conforme a reflexão anterior, tal pessoa sabe que essa atitude dela glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Então nós precisamos seguir o exemplo de Abraão, nós andarmos nas pisadas da sua fé, porque pela nossa fé nós somos justificados, e a prova dessa justificação é que Jesus, que morreu para perdão dos nossos pecados, ressuscitou como prova de que o sacrifício que ele fez por nós foi aceito pelo Pai, e a justiça de Cristo, ela é imputada a nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.